Welcome to the international teaching ministry of Dr. Joseph Mattera. His message reaches every continent in more than 100 nations through his conferences and writings. Prepare to shift your thinking as you listen to this dynamic session. Good to be here. Bom dia, muito bom estar aqui. We've had a beautiful 2 days together. Já temos tido 2 dias maravilhosos. I'm so excited over what God is doing in this church. Estou muito animado em ver o que Deus está fazendo nessa igreja. And we believe in the Spirit. This is the beginning of a 5 to 10 year plan of transition. Nós cremos que isso é parte de um plano de Deus nos próximos 5 a 10 anos de transição. That will result in incredible influence. E que isso então vai resultar em uma influência incrível. Larger facilities. Os prédios, enfim, infraestrutura. Great breakthrough into this community and beyond. Haverá um romper nessa comunidade e mais além. And so I'm sharing on some very pivotal things that will help you in this next 5 years. Eu tenho compartilhado com vocês coisas muito importantes para os próximos 5 anos. And so for those of you who were not here, para aqueles que não estiveram aqui, we're talking about principles from the Church of Acts, the book of Acts. Nós estamos falando dos princípios da igreja de Atos, do livro de Atos. We will finish it tonight. E vamos finalizar hoje à noite. And so what we want to do is begin with point 10. Sim, que vamos começar hoje falando do ponto 10. If you did not come, you need to listen to the first 2 nights. Se você não veio, você deve ouvir as 2 primeiras noites. So you understand the first 9 points and the context. Para que você entenda os primeiros 9 pontos e o contexto. It would be very hard to review all of that now. Vai ser difícil revisar tudo agora. Because it will take the whole sermon. Isso vai levar o sermão inteirinho. So I don't have time to review 9 points. Eu não tenho tempo de revisar 9 pontos. So without a proper introduction, I'm just jumping into point 10. Assim que depois dessa introdução eu vou direto para o ponto 10. Because I trust you're mature enough and hungry enough for God that you'll listen to the other points. Que eu acredito que vocês estão famintos o bastante para ouvir os outros pontos anteriores. And by the way, I send you greetings from New York City. A propósito, mando saudações de Nova York. And from our large apostolic family called Christ Covenant Coalition. E da nossa coalizão, nossa aliança apostólica que se chama CCC. And we're all together propagating the kingdom of God. Nós estamos todos juntos propagando o nome do Senhor. All right, so point number 10. Ponto número 10. The church was committed to learning the apostles' doctrine that framed everything else they did. A igreja estava comprometida a aprender a doutrina dos apóstolos que formatou tudo o que eles fizeram. Now we're only up to chapter 2 of the book of Acts. Agora nós estamos no capítulo 2 de Atos. We already have 10 points. Já temos 10 pontos. And in chapter 2, verse 42, E no capítulo 2, 42, this is Luke describing what the early church did. Lucas está descrevendo o que fez a primeira igreja. And this was after 3,000 people gave their life to Christ. Isso aconteceu depois que 3.000 pessoas se entregaram a Jesus Cristo, On the day of no Pentecost. dia do Pentecostes. Peter's first sermon No primeiro sermão de Pedro, resulted in a mega church. resultou em uma mega igreja. And 3,000 people who came from different parts of the world, 3.000 pessoas que vieram de diferentes partes do mundo, who were Jews, came to celebrate the Feast of Pentecost. os judeus estavam ali para celebrar a festa do Pentecostes. And they came to Christ. E eles se tornaram cristãos, vieram a Cristo. And after the first sermon, the church had a big crisis. E então, depois desse primeiro sermão, a igreja teve uma grande crise. How many know with all success comes more challenges? Quantos aqui sabem que quanto mais sucesso, mais desafios? When you go to another level, you have another devil. Se você vai ao próximo nível, você também vai encontrar um próximo diabo.
And every opportunity has new challenges, and every challenge has new opportunity. Toda oportunidade tem desafios novos e todos os desafios novos geram oportunidades novas também. So the great thing is 3,000 got saved. Sim, a grande coisa aqui é que 3.000 foram salvos. But the challenge was they had nowhere to live Mas o desafio aqui é que eles não tinham onde morar. because they came from different parts of the world. Eles vieram de diferentes partes do mundo. And they had a choice. Eles tinham uma escolha. Go home after celebrating the Feast of Pentecost, Voltar para casa depois de celebrar o Pentecostes, or stay and find a place to live ou ficar por ali e encontrar um lugar onde viver, so they could be trained in the gospel. para que pudessem ser treinados And no Evangelho. we don't know how many of the 3,000 stayed, Nós não sabemos quantos desses 3.000 ficaram, but we believe a large percentage of them, if not all of them, did stay. mas nós cremos que um grande percentual deles, ou talvez se não todos, ficaram. And the way the church dealt with this challenge, E a maneira que então a igreja lidou com esse desafio, people started opening up their homes. as pessoas começaram a abrir os seus lares, They shared their food. compartilhar o seu alimento. Some people sold their real estate and gave money to the apostles. Algumas pessoas venderam suas propriedades e deram para os apóstolos. So they had all things in common. Eles tinham tudo em comum. Some people think that the Bible was preaching communism here, Algumas pessoas acham que nesse ponto a Bíblia está pregando o comunismo or a form of socialism. ou alguma forma de socialismo, That's not what it was teaching. mas não era o que ele estava ensinando. It was trying to accommodate the 3,000 people who had nowhere to stay. Ele estava aqui tentando acomodar essas 3.000 pessoas que não tinham onde ficar. So the church shared their food, their housing, and everything they had was for the church. Assim que a comunidade compartilhou, a igreja compartilhou sua comida, suas casas e tudo que tinham com os demais. So the 120 disciples Assim que os 120 discípulos had to make a massive commitment tiveram que fazer um compromisso enorme to enable these 3,000 baby Christians to grow in the faith. para habilitar esses 3.000 novos convertidos a crescer em fé. And this is one of the things that these new Christians had to do. E isso era uma das coisas que esses cristãos novo convertidos deveriam fazer. Chapter 2, verse 42, Capítulo 2, 42 de Atos, says they devoted themselves to the apostles' teaching or doctrine, diz que eles se dedicaram à doutrina dos apóstolos, to the fellowship, à comunhão, to the breaking of bread, ao partir do pão and to the prayers. e às orações. So those are the three main elements that made a church strong. Então esses são os 3 elementos que fizeram a igreja ser forte: Teaching, ensino, fellowship, comunhão, breaking of bread, partir o pão and prayer. e oração. 4 things. I said 3. 4 Eu things. disse 3, são 4. And so we see that teaching is important. Nós vemos aqui que o ensino é muito importante. It was so important that it came before prayer was mentioned. Isso é tão importante que veio antes, foi mencionado antes de oração. Came before fellowship was mentioned. O ensino veio antes da comunhão. And it came before breaking of bread, which would be our way of doing Holy Communion. E veio antes do partir do pão, que seria a maneira de fazermos a ceia do Senhor. And why would the apostles' doctrine come before these other elements? E enquanto os apóstolos ensinavam, tudo isso veio antes desses outros elementos. It's because if you don't have proper teaching, E isso é porque se não há ensino apropriado, you won't know how to pray properly. você não vai saber orar We apropriadamente. have a lot of people who pray nonsense. Nós temos tantas pessoas que oram totalmente sem sentido. When they pray, they're giving God advice. Quando eles oram, eles dão conselhos a They're Deus. preaching messages. Eles estão pregando They're mensagens telling God what to do. para tentar dizer o que Deus tem que They're fazer. telling long E stories estão contando histórias because compridas, they don't know how to pray. porque não sabem orar. That's why you have to have proper teaching. É por isso que tem que haver bom e apropriado ensino. The teaching came before fellowship. O ensino vem antes da comunhão. Why?
Por quê? Because when you fellowship, it should be for the glory of God. Porque a nossa comunhão deve ser para a glória de Deus. You can spend a lot of time together sinning or wasting time. Nós podemos passar muito tempo juntos pecando e desperdiçando o nosso tempo. And the doctrine framed their breaking of bread. E então a doutrina moldou esse compartilhar do pão. Now the early church celebrated communion every single week. A primeira igreja, a igreja primitiva, celebrava a comunhão, celebrava a ceia toda semana. Because it kept the church focused on the cross of Christ. Porque isso mantinha a igreja focada na cruz de Cristo. But they didn't just have communion, Mas eles não simplesmente tinham comunhão. they had a whole meal. They ate a whole meal together. Eles não apenas faziam a ceia, mas faziam uma refeição juntos. It was called a love feast. Que era chamado de o banquete do amor. And at the end of this agape feast or love feast, they would then celebrate communion. E depois então dessa ceia do amor, esse comer do amor, eles celebravam a ceia. So the church was a family. Assim que a igreja era uma família. It ate together. Eles comiam juntos, It prayed together. oravam juntos, Fellowship together. tinham comunhão juntos uns com os outros. On a solid foundation of teaching. Na fundação sólida do ensino. And that's why the church was called a way of life. É por isso então que a igreja era chamada como um modo de vida. Several times in the book of Acts, Muitas vezes no livro de Atos, they describe the church as the way, ele descreve a igreja como o caminho. because it was considered a way of life, not just a building they went to on Sunday. Porque a igreja era considerada um meio de vida, uma forma de vida e não somente um prédio de uma igreja onde nós vamos aos domingos. That's why Jesus said, I am the way. É por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. He didn't say, I am the Bible study on Wednesday night. Ele não diz que ele é o estudo bíblico na quarta noite. Christianity is a way of life. Cristianismo é uma forma de viver. In the second century, No segundo século, when they started reaching the non-Jewish Greek community, quando eles então começaram a alcançar a comunidade não judaica grega, the church went from a way of life to a philosophy. a igreja passou de uma forma de viver para uma filosofia. Because the Greeks were following philosophers. Porque os gregos seguiam filósofos. And then after the emperor got converted to Christianity, E então, depois que o imperador se converteu ao cristianismo, the church became a religious institution, a igreja se tornou uma instituição religiosa, very formal, muito formal, with a lot of liturgy. com muita liturgia. And only certain people read the Bible and became priests. Sim, poucas pessoas liam a Bíblia e se tornavam padres, sacerdotes. The church that Jesus set up was a way of life. Mas a igreja que Jesus fundou era uma forma de viver. He didn't come to set up a religion. Ele não veio fundar uma religião. He didn't come to set up an institution. Ele não veio fundar uma instituição. We can create Nós institutions, podemos criar instituições, but we need to remain a family of mas families. precisamos nos manter como uma família de famílias. And as long as we are a family of families E desde que sejamos família and we do life together, e vivamos juntos, then we'll be able to make the disciples that Jesus has called us to make. então vamos ser capazes de fazer os discípulos que Jesus nos chamou para fazer. And so, as soon as someone came to Christ, Assim que alguém chega a Jesus Cristo, this new church put them in a process. a igreja então o coloca num processo. Every new believer had to go through a process. Todo novo convertido precisa passar por um processo. Here it was called the Apostles' Doctrine. Aqui chamamos da doutrina dos apóstolos. In the book of Hebrews, No livro de Hebreus, it was called the first principles. o livro de Hebreus chama isso dos primeiros princípios. And we'll read that in a minute. Nós vamos ler isso em um minuto.
And so as we look at the first 6 chapters of the book of Acts, Assim, quando olhamos para os primeiros capítulos, 6 capítulos do livro de Atos, we see that they were called disciples in the first chapter. em que eles foram chamados de discípulos no primeiro capítulo. They said the number of the disciples was 120. Ele disse então que o número de discípulos era 120. They weren't called Christians, but Eles disciples. não eram chamados cristãos, eles eram chamados discípulos. They weren't called Christians until Acts chapter 11. Eles não foram chamados de cristãos até Atos 11. So they were either called believers or disciples. Eles eram chamados tanto ou de crentes ou de discípulos. All disciples were believers, Todos os discípulos eram crentes, but not all believers were disciples. mas nem todos os crentes eram discípulos. Not everybody here is a disciple. Não todos aqui somos discípulos. I don't mean to offend you. Não gostaria de ofender. I'm telling you the truth. Eu estou dizendo a verdade apenas. I pastored for 40 years. Eu sou pastor há 40 anos. Not everybody in the church that I pastored was a disciple. Não foi todo mundo na minha igreja que se tornou discípulo. Not everyone going to heaven is a disciple. Não tem todo mundo indo para o céu como discípulo. So you could be saved but not be a disciple. Você até poderia ser salvo, mas não ser um discípulo. Jesus told us not only to win souls, but to make disciples. Mas Jesus não só nos disse para ganhar almas, mas também para fazer discípulos. And so when you look at Acts chapter 1, Assim, quando olhamos para o capítulo 1 de Atos, you will see they were called disciples. você vai ver que eles eram chamados discípulos. In the Gospels, they were called disciples. E nos evangelhos eram chamados de discípulos. When great crowds followed Jesus, Quando as grandes multidões seguiam a Jesus, we see in Luke chapter 14, vemos em Lucas 14, Jesus wasn't impressed with great crowds. Jesus não estava impressionado com as multidões. He turned and said to them, Ele virou para eles e disse: if anyone comes to me se alguém vem a mim and does not hate his father and mother, e não odeia seu pai e sua mãe, his wife and his children, sua mulher e seus filhos, his brothers and his sisters, seus irmãos e irmãs, and even his own life, e mesmo sua própria vida, he cannot be my disciple. você não poderá ser meu discípulo. And whoever does not bear his own cross E aquele que não carregar a tua própria cruz and come after me cannot be my disciple. e não vir até mim, não pode ser meu discípulo. Now when he says, if you don't hate your father and mother, Mas então quando ele diz, quando você não odeia o seu pai e sua mãe, in the original language, it doesn't mean emotional anger or hate. na língua original isso não significa uma emoção, uma raiva. Jesus is talking about priorities. Jesus estava falando de prioridades. He was saying, you have to love me more than your father and mother. Ele disse, vocês devem me amar mais do que você ama seu pai e sua You mãe. have to love me more than your spouse. Você deve me amar mais do que você ama o seu companheiro, sua parceira, More seu than your esposa. children. Mais do que os seus filhos. More than your own life. Mais do que sua própria vida. Not every Christian is like that. Não é todo cristão que é assim. And so, the love of Jesus has to be so great Sim, que o amor a Jesus deve ser tão grande that compared to that love, everything else is very far behind. que comparado a esse amor, tudo o resto deve ser comparado a algo que fica muito para trás. So what does the word disciple mean? Então, qual é o significado da palavra discípulo? The word disciple means that you are a student. A palavra discípulo significa que você é um estudante. And you are sitting under a teacher Você está sentado aos pés de um professor, de um mestre, or a master. um mestre. And so in those days, they had rabbis. E nesses dias eles tinham os rabinos. And people would choose a rabbi E as pessoas deveriam escolher um rabino to be their teacher, para ser o seu mestre. and they would be their student. E então esse seria o seu estudante. And they would learn the doctrine of the rabbi, E então eles aprenderiam as doutrinas dos rabinos. and they would make a commitment to follow that rabbi E eles então fariam um compromisso de seguir aquele rabino, until they were ready to become a rabbi. até que eles estivessem prontos para se tornar um rabino Then they would start their own school. e começar sua própria escola. And
have their own followers. e ter os seus próprios seguidores. And this period could take a long time. E esse período levava bastante tempo. And only the rabbi could tell them when they were ready E só o rabino poderia dizer quando o estudante estaria pronto to become a rabbi. para se tornar um rabino. Jesus was different from the rabbis of his day. Jesus foi diferente dos rabinos do seu tempo. The rabbis were chosen by students. Os rabinos eram escolhidos pelos seus estudantes. But Jesus said, "You didn't choose me, I chose you." Mas Jesus então disse: você não me escolheu, eu te escolhi. Jesus chose who he wanted to be his disciples. Jesus escolheu a quem ele quis para ser seu discípulo. So if you're a disciple of Jesus, Assim que se você é um discípulo de Jesus, you don't just come to church on Sunday, você não só vem à igreja aos domingos, sing songs and feel good. canta canções e se sente bem. Christianity is a way of life. Cristianismo é uma forma de viver. Every day you are submitted to Jesus as your Lord. Todos os dias você está submisso a Jesus como seu Senhor. And you are learning the teachings of Jesus. Você está aprendendo os ensinamentos de And Jesus. you are framing your whole life based on the Word of God. Você está moldando a sua vida baseado no amor de Deus. You frame your marriage on the Word of God. Você está moldando o teu casamento na palavra de Deus. You don't mistreat your wife anymore. Você não vai tratar a sua esposa mal mais. You love your wife as Christ loved the church. Você ama sua esposa como Cristo amou a igreja. You don't abuse your workers. Você não abusa mais dos seus empregados. You treat people with love and dignity and respect. Você trata as pessoas com amor, dignidade e respeito. You don't come to church and act like a Christian, Você não vem à igreja para atuar como um cristão. and then during the week you do business like a heathen, like a pagan, like a non-believer. E aí você vai na semana e faz negócios como um pagão, como um não crente. You don't separate your church life from your everyday life. Você não separa a sua vida na igreja com a sua vida todos os dias. That's what a disciple is. É assim que é um discípulo. Not everybody is living like that. Não é todo mundo que está vivendo desse jeito. So, how did these new believers become disciples? Assim que como esses novos convertidos se tornam discípulos. As I said in Acts chapter 1, they were called disciples. Como eu disse em Atos 1, eles eram chamados de discípulos. Because that was the 120 that followed Jesus for 3.5 years. Que foram os 120 que seguiram a Jesus por 3 anos e meio. But when the 3,000 came to Christ, Mas quando aqueles 3.000 vieram a the Cristo, word disciple is not mentioned again for about 5 chapters. a palavra discípulo não é falada, não é mencionada de novo depois de 5 capítulos. Why is that? Por que isso? Because they had to go through the apostles' doctrine, Porque eles deveriam passar a aprender a doutrina dos apóstolos. the breaking of bread, Partir o pão, the fellowship, a comunhão, the prayer. as orações. And at a certain time, the apostles knew people were ready to be disciples. E em um determinado tempo, os apóstolos começaram a saber quem estava pronto. So they were called believers, they were called people who were added to the church. Eles eram chamados então de cristãos, de crentes, pessoas que eram incluídas à igreja. But it took several months or maybe more than a year. Mas levou muitos meses e talvez até mais que um ano. By the time we get to Acts chapter 6, Até que chegamos no capítulo 6 de Atos. then it says the number of the disciples multiplied. Então foi dito que o número de discípulos se multiplicou. That's in Acts chapter 6, verse 12. Atos 6, versículo 12. So they went from 120 disciples Eles então foram de 120 discípulos to several thousand by the time we get to Acts chapter 6. para muitos milhares de apóstolos, de discípulos, quando chegamos ao capítulo So 6. what we want to do is examine this process called the apostles' doctrine. Assim, o que nós queremos observar hoje é esse processo que se chama a doutrina dos apóstolos. Every new Christian had to be grounded in the faith. Todo novo convertido deveria ser enraizado na fé. I was shocked as a pastor about 30 years ago Eu fiquei chocado como pastor há uns 30 anos, when I realized that many of the people in my own church quando eu percebi que muitas das pessoas na minha igreja
didn't even know what the gospel was. nem sequer sabiam o que era o evangelho. They wouldn't even know how to lead someone to Christ. Eles não saberiam nem como levar alguém a Cristo. I found out that most Christians just have a few verses memorized. Eu descobri que a maioria dos cristãos apenas sabem alguns versículos de memória. They know the passages in the Bible on healing. Eles conhecem as passagens bíblicas sobre cura. They have passages in the Bible on comfort and peace. Eles conhecem as passagens bíblicas que falam de conforto e paz. They know passages in the Bible on prosperity. Eles conhecem as passagens bíblicas que falam sobre prosperidade. They have scattered verses that they know, Eles têm versos dispersos que eles sabem. but they've never gone through a systematic process of training. Mas eles nunca passaram por um processo sistemático de treinamento. Because of that, they don't have a real foundation. E por causa disso, eles não têm uma fundação de verdade. I would say half of the church Eu diria que metade da igreja only understands the Word of God apenas entende a palavra de Deus through the songs we sing. pelas músicas que cantamos. It has little bits and pieces of the gospel, É como se fossem pedacinhos do evangelho, the Holy Spirit, do Espírito Santo, of the Father. do Pai. Most people don't even crack their Bible open more than 5 minutes a day. A maioria das pessoas nem sequer deixa sua Bíblia aberta por 5 minutos no dia. They love to dance and sing. Eles gostam de dançar e cantar. They don't want to study. Não querem estudar. The word disciple means discipline. A palavra discípulo significa disciplina. You cannot be a disciple if you're not disciplined. Você não pode ser um discípulo se não tiver disciplina. If you don't have priorities in your daily life. Se você não tiver prioridades na sua vida no dia a dia. We all work hard. Todos nós trabalhamos muito. You have to carve out time to study the Word of God. Mas você precisa fazer a agenda para estudar a palavra de Deus. Pray. Para orar. These are called spiritual disciplines. Isso é chamado de disciplinas espirituais. Because you do it if you don't feel like it. Porque você faz não é porque quer. You don't pray when you feel like praying. Você não ora porque está afim de orar. You don't worship when you feel like worshiping. Você não adora porque só está afim de adorar. Do it daily. Você faz isso You diariamente. try to have the same time every day where you carve out for God alone. Você tenta ter esse período do dia, todos os dias em que você separa para estar com Whether Deus. it's early in the morning or before going to bed, Seja cedo, de manhãzinha ou antes de ir dormir. you have to focus. Você tem que focar. Most Christians spend more time in Facebook than getting their face in God's book. A maioria das pessoas passa mais tempo no Facebook do que colocar as suas faces no livro de Deus, a Bíblia. You say, I don't have time to study the Word. Eles dizem, eu não tenho tempo para estudar a palavra. How much time are you on TikTok, Quanto tempo você gasta no TikTok, Instagram, Instagram, Facebook? Facebook? That's not going to get you saved. Isso não vai te salvar. That's going to entertain you. Isso vai só te entreter. That's not going to disciple you. Isso não vai te discipular. It's not going to make your marriage better. Não vai fazer o seu casamento ser It's melhor. not going to make you better. Não vai te fazer melhor. It's just going to entertain you Só vai te entreter. or get you angry Ou te deixar bravo. or fulfill your lusts through pornography. Ou preencher o seu desejo pela pornografia. And so we need to discipline our minds, our bodies, our hearts. Nós devemos disciplinar nossa mente, nosso coração, nosso corpo. And have a set time to seek God. E ter um tempo estabelecido para ver a Deus. Now, I raised 5 children with my wife, Eu criei 5 filhos com a minha esposa. and we started a church E nós começamos uma igreja. and raised a family at the same time, raising up a church in a very difficult neighborhood. E criamos nossos filhos, a nossa família, no mesmo tempo em que também criamos uma igreja em um bairro muito difícil. And I got up every morning, made breakfast for my children, E eu me levantava todo dia cedo
para fazer café da manhã para os meus read to filhos. them the Bible, E lia para eles a Bíblia. and made sure I discipled them. E discipulei eles. Because it was my job more than my wife's job. Porque esse era um trabalho mais para mim do que até para minha esposa. But somehow I found the time to still pray Mas eu ainda assim encontrava tempo para orar and go after God. e ir atrás de Deus. Sometimes it could be very early in the morning, sometimes it would be late at night when everyone was sleeping. Às vezes seria isso muito cedo ou quando todo mundo já tinha ido dormir. But you have to carve out the time. You have to discipline yourself. Mas você precisa fazer essa agenda. Você precisa se disciplinar. And so you could either be disciplined and seek God, or be undisciplined and go the rest of your life without growing. Você pode então ser disciplinado e ver a Deus, ou passar o resto da sua vida sem disciplina, mas também sem crescimento. And so in the early church, Assim, na primeira igreja, every new Christian was committed to going through what's called the Apostles' Doctrine. todo novo convertido se comprometia a passar pela doutrina dos apóstolos. And like I said, I was shocked many years ago. Como eu disse antes, eu fiquei chocado há muitos anos. I asked people, tell me, what is the gospel? Eu perguntava para as pessoas, diga para mim o que é o evangelho. And they would tell me all these different things. E eles então me diriam um montão de coisas diferentes. Imagine if you're on an elevator. Imagine você em um elevador. Somebody notices you have a Bible in your hand. Alguém notou que você tem uma Bíblia com você. And they say, why are you a Christian? Or what do you believe? E a pessoa então te pergunta, por que você é um cristão e no que você acredita? You know you have 1 minute to tell them the gospel. Você sabe que você tem 1 minuto para falar do evangelho para Because eles. you'll never see them again. Que você não vai ver essa pessoa de novo. What will you tell them? O que você vai dizer a essa pessoa? All professional salesmen have an elevator speech. Todo o vendedor profissional tem um discurso de elevador. They know when they get on the phone with you, Eles sabem que quando eles falam no telefone com você, someone will hang up on them in 10 to 30 seconds. alguém vai desligar na cara dele de 10 a 30 segundos. They don't have a compelling message. Se eles não tiverem uma mensagem convincente, What is your elevator speech? qual é o seu discurso do elevador? What is the gospel? Qual é o seu evangelho? Well, the church came up with an elevator speech, Sim, a igreja veio então com essa ideia do discurso de elevador, called the Apostles' Creed. e então ela chamou isso de credo dos apóstolos. And the new Christians memorized the Apostles' Creed. E os novos convertidos então memorizavam o credo dos apóstolos. What they did was they collapsed down all of the doctrine of the apostles, E o que eles fizeram foram examinaram profundamente e destrincharam toda a doutrina dos apóstolos. they made it into 3 or 4 simple paragraphs E transformaram isso em 2 ou 3, talvez 4 parágrafos, that everyone had to que memorize todo mundo tinha que saber de memória, that explained the gospel. que explicava o evangelho. And some people say, well, that's the Roman Catholic Church. Alguém vai dizer, mas isso é a Igreja Católica Romana. No, the Evangelical Apostolic Church created this. Não. Foi a Igreja Evangélica Apostólica que criou isso. People like us, Pessoas como nós. way before the Roman Catholic Church came into power. Muito antes da Igreja Católica vir a ser poderosa. The Apostles' Creed, O credo dos apóstolos. then a few centuries later called the Nicene Creed. E então depois, alguns séculos depois, Nicene. de Nicene, It was, credo de it Nicene. was memorized by Christians. Foi memorizado, foi decorado pelos cristãos. They knew what they believed. Eles sabiam no que criam. Just read the Apostles' Creed in Portuguese. Vou ler o credo apostólico em português. Declaração de fé, vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria,
que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. I challenge you to memorize that. Eu quero te desafiar a memorizar isso. By the time my children were 6, 7 years old, they memorized it. Quando meus filhos tinham 6 anos, eu os fiz memorizar isso. And at times on Sunday, I preached from this for several weeks. Algumas vezes nos domingos eu preguei sobre isso. If you are not rooted and grounded in the gospel, Se você não estiver enraizado e firmado no Evangelho, it would be like building a large tower vai ser como construir uma grande torre without a proper foundation. sem o apropriado alicerce. And that tower will fall down. E essa torre vai cair. Without that proper foundation, Sem o alicerce apropriado, your life will crumble at one point a sua vida vai ruir em algum ponto. if you don't know the basics of the gospel. Se você não souber o básico do Evangelho. So we see various writers in the New Testament calling the church to this. Nós vemos vários escritos do Novo Testamento chamando as pessoas a isso. In the book of Jude, verse 3, No livro de Judas, versículo 3. he told them to contend for the faith Ele desafia a lutar pela fé, that was once for all delivered to the saints. que foi de uma vez por todas deliberada aos santos. So when he says the faith, Quando ele diz a fé, he's not talking about using our personal faith for a miracle. ele não está falando sobre usar a nossa fé pessoal para fazer um milagre. The faith was another way of describing the first principles of the gospel, A fé era uma outra maneira de descrever os primeiros princípios do Evangelho, or what we just read, the Apostles' Creed. ou do credo apostólico que acabamos de ler. In Hebrews chapter 5, Em Hebreus 5, we're going to read verses 12 to chapter 6, verse 2. Hebrews 5, verse 12 to chapter 6, verse 3. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Okay, so he says we need someone to teach us the first principles of the Word of God. Ele disse então que aqui precisamos nos alimentar dos primeiros princípios da palavra de Deus. And it says that through these first principles, E então é dito que através desses princípios we have discernment, nós temos discernimento, we have wisdom. nós temos sabedoria. Discernment in what? Discernimento no quê? We're able to tell what is false doctrine and what is good doctrine. Discernimento para saber o que é falsa doutrina e o que é boa doutrina. There's a lot of false teaching out there on the internet. Há muitos ensinamentos falsos na internet. Or there are churches that mix the gospel with witchcraft. E também há igrejas misturando o evangelho com bruxaria. Or they mix the gospel with paganism. Ou misturam o evangelho com paganismo. Or
they mix the gospel with self-help messages. Ou misturam o evangelho com mensagens de autoajuda. And if you don't know the first principles, Se você não souber os princípios elementares, os primeiros princípios, you might start following somebody on YouTube talvez você vai começar a seguir alguém aí no YouTube who's leading you astray. que está te levando a se perder. And so in chapter 6 of Hebrews, Assim que no capítulo 6 de Hebreus, he said, in order for us to go into to become mature, ele diz que para que nós caminhemos para a maturidade, we have to have a foundation of, now he begins to list the first principles. e temos que ter então um alicerce, uma fundação, e começa com os primeiros princípios. We have to have a foundation of repentance from dead works, Temos que ter arrependimento de obras mortas, of faith towards God, fé em Deus, about baptism, no batismo, about the laying on of hands, na imposição de mãos, the resurrection of the dead, a ressurreição dos mortos and eternal judgment. e juízo eterno. These are just some of the first principles. Esses são apenas alguns dos primeiros princípios. So if someone were to ask you, Assim que se alguém te perguntasse what is the resurrection of the dead? o que é a ressurreição dos mortos, What would you say? o que você diria? If they were to ask you, what is the last final judgment? E se alguém te perguntar o que é o último juízo, Give me a passage on this. me dê uma passagem bíblica em cima disso. You don't know because all you know is healing verses. Você talvez não saiba porque tudo que sabe são versos sobre cura. So these are the first principles of the doctrine of Christ Então esses são os primeiros princípios da doutrina de Cristo, that the Word of God says you need to know que a palavra de Deus diz que nós temos que saber before you could go to maturity. antes de nos tornarmos maduros. And then Paul was raising up Timothy Então Paulo estava levantando Timóteo to be his successor. para ser o seu sucessor. Look at some of the things he said to Timothy. E presta atenção em algumas das coisas que ele disse a Timóteo. In 2 Timothy chapter 1 verse 13, Em 2 Timóteo 1:13, he said, "Follow the pattern of sound words that you heard from me." siga o padrão das sãs palavras que você aprendeu de mim. Paul said that there was a pattern of teaching. Paulo então estabelece e diz que há um padrão de ensino. That means there was an outline, there was a blueprint. Quer dizer que há uma planta, um esboço, There was a system of teaching. há um sistema de ensino. If someone were to ask you, E se alguém te perguntar, what does the Bible say about salvation? o que a Bíblia diz sobre salvação? What does the Bible say about the church? O que a Bíblia diz sobre a igreja? What does the Bible say about faith? O que a Bíblia diz sobre fé? There's a pattern of scripture that points together. Há um padrão de escrituras, de versículos que vem junto. What Paul was saying to Timothy, O que Paulo estava dizendo a Timóteo, you gotta know the pattern, você tem que saber o padrão, and then you gotta follow that pattern. e você então precisa seguir esse padrão. Timothy was not free to improvise. O Timóteo não estava liberado para ficar improvisando. He could not make up his own rendition of the gospel. Ele não poderia inventar a sua própria rendição ao Evangelho. Just like an architect's blueprint, Assim como a planta, o projeto dos arquitetos. the pattern guards the church against distortion. O padrão de Deus vem contra a distorção. In 2 Timothy chapter 1 verse 14, Em 2 Timóteo 1, versículo 14, Paul said to Timothy, Paulo disse a Timóteo, guard the good deposit entrusted to you. guarde o bom depósito que eu confiei a você. He called the scriptures a good deposit. Ele chamou as escrituras de bom depósito. Deposit is like you put money in for a property to make sure they save it for you. Depósito é como fosse dinheiro que você põe em uma propriedade para se certificar de que ela vai ser guardada para você. So Paul gave Timothy a deposit of sound words, a pattern of sound words. Então,
Paulo deu a Timóteo um depósito de palavras sãs. And he called that a deposit because it was a treasure. E ele então chamou esse depósito porque isso é um tesouro. It was a trust placed in his hands for safekeeping. Uma confiança depositada em suas mãos para ele manter. 1 Timothy 4, verse 6. Em 1 Timóteo 4, versículo 6, He said, you were trained in the words of faith você está treinado nas palavras de fé and of the doctrine you have followed. e na doutrina que você tem seguido. He said in 2 Timothy 4, E ele diz em 2 Timóteo 4, he said, the time is coming when people will not endure sound doctrine. chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. And so we need to feed the flock of God, Assim, temos que alimentar o povo, o rebanho de Deus, the pattern of Scripture. os padrões da Escritura. Most importantly, O mais importante, we need to be people of the book. nós temos que ser pessoas do livro. We need to ask God for hunger, Nós precisamos pedir a Deus fome for His Word. por sua palavra. We need to consume the Word of God more than our food. Nós precisamos consumir a palavra de Deus mais do que consumimos comida. The Bible says a man is blessed when he meditates on the Word of God day and night. A palavra de Deus diz que o homem é abençoado quando medita na palavra de Deus dia e noite. Why is the Word of God so important? Por que a palavra de Deus é tão importante? And this is what Paul said E foi o que disse Paulo então, about the Word of God. sobre a palavra de Deus. He said, all Scripture is breathed out by God Toda a escritura é inspirada por Deus and profitable for teaching, e apropriada para ensino, for reproof, para reprovar, for correction, correção, for training in righteousness, treinamento e justiça. that the man of God may be complete, Que então o homem de Deus possa ser completo equipped for every good work. e equipado para toda boa obra. So the Word of God doesn't just edify us, Assim que a palavra de Deus não apenas nos edifica, it doesn't just build our faith, não apenas edifica a nossa fé, doesn't just encourage us, não apenas nos encoraja, it equips us ela nos equipa for everything in our life, para tudo em nossa every vida, good work. toda boa obra. And so I believe Então eu creio, that for this church to go to that next level, para que essa igreja então vá para esse próximo nível, having a church of disciples para ter uma igreja de discípulos that will go into every area of this community and beyond que vão entrar em todas as áreas dessa comunidade e além and bring the gospel, e trazer o evangelho. it has to be a church É preciso ser uma igreja that hungers for the Word of God, que tem fome da palavra de that is Deus, disciplined, que é disciplinada, that everybody individually seeks God every day. que todos aqui individualmente busquem a Deus todo dia. But when the church comes together, you come. Mas quando a igreja se ajunta, todos When they vêm. have corporate prayer, you come. Quando temos adoração coletiva, So os there cultos, todos vêm. There are spiritual disciplines that are individual, Há disciplinas espirituais que são individuais and there are spiritual disciplines that are for the whole church. e há também disciplinas espirituais que servem para a igreja toda. That's why in the next chapter of Acts, É por isso que no próximo capítulo de it Atos, said that Peter and John, James and John, went to the temple at the hour of prayer. diz que Pedro, Tiago e João iam ao templo na hora da oração. So even the church had hours of prayer every day where they came together. Assim que também a própria igreja tinha horários em que eles iam juntos para orar. Because we cannot be a Christian by ourselves. Porque não podemos ser crentes sozinhos. And so I'm going to pray right now Então eu quero orar agora that this church para que essa igreja will go to a greater level suba a um nível maior of hunger for God's word. de fome pela palavra de Deus. And that when the church has teachings, Então, enquanto a igreja tiver ensino, especially for new Christians and members, especialmente para os novos convertidos e os membros, that people will come out. e as pessoas virão. Or when they have training for small group leaders, you come out. Então, If you're a small group leader. Então, se você tiver treinamento para líderes de célula, você vai vir. And
that we take advantage of everything the church offers when it comes to teaching. E nós vamos aproveitar cada oportunidade de ensino que a igreja nos der. So why don't we all stand Por que não ficamos em pé todos? and let's just put our hands up before God. Vamos erguer as nossas mãos a Deus. And let's begin to ask God for greater hunger. E vamos começar a pedir a Deus por mais fome. Greater hunger. Mais fome. Greater hunger for the Word of God. Mais fome pela palavra de Deus. He could give you a hunger for the Word that'll be greater than your hunger for hamburgers. Ele pode te dar uma fome pela palavra de Deus que é maior do que a fome que você pode ter por um sanduíche. A hunger for the Word that'll be greater than your hunger for music and entertainment. Uma fome de Deus tão maior do que a fome que você vai ter por música e por entretenimento. A hunger for the Word Uma fome pela palavra that'll be greater than your hunger for your cell phone. que vai ser maior do que a fome que você tem pelo seu telefone. One of our disciplines should be to turn our phone off for several hours every day. Uma das disciplinas que alguém deveria ter era desligar o teu telefone por muitas horas ao dia, So we could seek God. para que possamos buscar a Deus, So we could seek God without being interrupted para que possamos buscar a Deus sem sermos interrompidos and distracted. e distraídos. So how many want to be hungry for the Word? Let me see your hands. Deixa eu ver sua mão se você quer ser mais faminto por Deus. All right, keep your hand up. We're going to pray. Mantenha sua mão erguida, eu vou orar. Lord, we pray Senhor, nós oramos that the spirit of hunger, que o espírito de fome, spirit of thirsting espírito de sede for your Word pela sua palavra will increase right now in my heart. cresça no meu coração agora. Lord, I confess Oh Senhor, eu confesso, I'm not hungry for your Word. eu não sou faminto o bastante pela sua palavra. It's hard for me to concentrate. Está difícil para eu me concentrar. It's hard for me to read. Está difícil para eu ler. It's hard for me to focus. Está difícil focar. So Lord, I ask for your help. Senhor, eu peço a sua ajuda. I know you're not condemning me. Eu sei que o Senhor não está me condenando. So I humbly come to you. Então eu humildemente venho a Ti. And I ask you E aí, eu te pergunto, eu te to peço help me para me ajudar read your Word. a ler a Tua palavra. To read your Word from beginning to end. A ler a Tua palavra do começo ao fim. Or even listen to the Word. Ou até mesmo ouvir a palavra. If it's hard to read, just listen to it. Se é difícil ouvir, ouça a palavra. Father, we thank you for this great hunger. Pai, eu agradeço por essa fome maior. Because we know that without this hunger for the Word, Porque sabemos que sem a fome por essa palavra, it will be impossible to have disciples vai ser impossível termos discípulos who will change the que world. vão mudar o mundo. We pray your Word would shape my mind. Nós oramos para que a sua palavra molde as nossas mentes, Your Word would shape my family. para que a sua palavra molde a minha família, That I would commit to reading and teaching the Bible to my children. eu vou me comprometer a ler e ensinar a Bíblia para os meus filhos. And that the Word of God would be the center of our life. E a palavra de Deus será o centro de nossas vidas. And we thank you that your Word says, E eu te agradeço, nós te agradecemos porque a tua palavra diz: if I ask, I will receive. se eu pedir, eu vou receber. If I seek, I will find. Se eu buscar, eu vou encontrar. If I knock, the door will be open. Se eu bater a porta, ela se abrirá. We thank you, God, that you will answer this prayer. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor responde a essa oração. That every day A todos os dias. you will increase my hunger. Aumente a minha fome. I'll go from reading a few minutes a day to a half hour a day. Eu vou de ler por alguns minutos a pelo menos meia hora. I'll listen to the Word for 15 minutes to a half hour every day. Eu vou ouvir a palavra de 15 a 30 minutos todos os dias. And then my hunger will be greater. E a minha fome será ainda maior. And I want to listen to more of your Word. E eu quero ouvir mais da tua palavra. Oh God, Oh Deus, oh God, oh Deus, replace my hunger for entertainment with my hunger for the Word. substitua o entretenimento na minha vida por fome pela tua palavra. Replace my hunger for social media with a hunger for your Word. Substitua a fome que tenho pela rede social por fome pela tua palavra.
Because you said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Porque o Senhor disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Because Jesus is the Word Porque of Jesus God. é a palavra de Deus. Because we love Jesus, we love His Word. Porque amamos Jesus, também amamos a sua palavra. Come on, somebody cry out to God Será que nós podemos clamar a Deus for agora? greater hunger, Para mais fome, for greater por understanding, mais for entendimento, greater knowledge, por mais conhecimento. that God would open up our eyes, Para que Deus abra os nossos olhos we would understand His Word. e entendamos sua palavra. Even as Jesus in Luke 24 Até mesmo Jesus em Lucas 24 open up their eyes, abriu seus olhos, open up their mind, abram suas mentes, so that they could understand the Scriptures. para que eles entendam a palavra, as Oh Lord, escrituras. help me understand the Scriptures. Oh Senhor, me ajude a entender as escrituras. Let it be the delight of my soul. Deixe que ela seja a grande delícia da minha alma, o deleite da minha alma. Let me live by every word that came from your mouth, Deixe-me que eu viva por cada palavra que vem da tua boca, which is more important than my physical food. que é muito mais importante do que o meu alimento físico. Help me, Lord. Me ajude, Deus, Senhor. Help me have discipline. Me ajude a ter disciplina. Help me carve out time every day Me ajude a fazer essa agenda todos os dias, so that we will be a word-centered people. assim que nós vamos ser pessoas direcionadas pela palavra. We thank you, God, Nós te agradecemos, Deus, for giving us that hunger. por nos dar essa fome. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. We trust that you have been greatly blessed by this session. For further training, you can purchase one of Dr. Joseph Matera's books, subscribe to his newsletter, and connect to his video and audio teachings by going to josephmatera.org. You can also access daily posts by connecting to the Joseph Matera Facebook fan page as well as Twitter. For more information, contact him at info@josephmatera.org.